Você já se masturbou pra skin da Irelia gélida? Você tá maluco? O que você acha do sexo casual? Os homens que vão atrás das mulheres, vão à caça, como você falou, e ejaculam nelas e tudo mais. Eu acho nojento, cara. Esse é um corte da live do Felca com o convidado Super Xandão. E aqui o Felca pergunta sobre masturbação e sexo casual para o Xandão. Veja a resposta. O link da live completa vai estar aqui na descrição. Falando do LoL, você já... Assim, uma pergunta que o pessoal do chat que botou, né? Sim. Você já se masturbou pra skin da Irelia gélida? Você tá maluco? Isso é pergunta desses morfiosos. O pessoal é danado, né? Você tá de sac- É, o pessoal é Ó, danado. rapaziada, ó, assim... A Irelia primeiro que- gélida no lobby? Pô, eu nem lembro dessa porra, dessa Irelia gélida, mano. A Jinx também? Que Jinx? Pô, mas não é Jinx, é o caramba. Eu só pegava a Dreva e só estompava todo mundo. Não, mas o lance é que é o seguinte, ó. A pornografia, ela já é vergonhosa, né? Independentemente do que você esteja assistindo. Pra jogo, então, desenho, puta, isso daí é um nível um pouco mais grave, eu acho, né? De vício, assim. O do cara. hentai. Não, porque eu penso assim, se o cara, ele não se... Ou alguma coisa, uma coisa específica, né? Na mente dele, um certo distúrbio, às vezes, que por algum motivo faça ele gostar disso. Mas pensa comigo. Geralmente, no mundo do pornô, dessa molecada, eles vão progredindo também, né? Eles vão upando de elo. Porque assim, começa com uma coisa pequenininha que eles assistem, que deixa eles excitados, e eles vão avançando. Porque como o seu cérebro ele funciona através da dopamina, você vai usando, repetindo aquele estímulo, e você cansa, o seu cérebro chega uma hora que não quer mais aquilo, quer alguma outra coisa diferente. Aí pra chegar no nível do cara gostar de desenho, eu fico me perguntando, né, o quão que ele tá afundado no vício, entendeu? Eu, graças a Deus, não cheguei nesse ponto, não. Não, na minha época era diferente também. Eu, tipo assim, hoje em dia a molecada, eles nascem, a molecada que é viciada em masturbação e que vem em jogo essa parada, você pode reparar que eles já nascem num contexto muito mais propício a isso. Porque hoje em dia, a molecada de 8, 9 anos já tem celular na mão. E uma das primeiras coisas que eles têm contato são com esses jogos. E em todos esses jogos tem figuras que são sexualizadas. Os desenhos, as mulheres com peitão, roupa sensual, entendeu? Então isso vai estimulando o cérebro deles. A Deve ter a Riven, ver com isso também. coelhinha, né? Coelhinha, você acha? Riven, coelhinha da Páscoa. Aí mete ela com a lingerie de coelho. Você acha que o moleque... Não, é coisa de 2 dias pro moleque tá sucumbido, né? Pra ficar fedendo a peixe estragado no quarto dele, totalmente. Ah lá, os caras acham a base dele. Eles acham a Riven coelhinha satânica base, tá vendo? É um inferno. O mundo, Mas o mundo não é pra você- amador, não. Mas você não se masturba nunca se masturba. Não, eu tive problema com isso daí também, só que eu não cheguei... você já foi Não, viciado tive. em pornografia. Lógico, claro que já foi, claro. É mesmo? Claro, eu tenho aqui a honestidade de falar. Isso não é novidade. Na verdade, pra quem me acompanha na minha live sabe que isso não é novidade. Eu tive meu problema com isso daí e começou na adolescência também. Só que no meu caso, por eu vir de uma geração diferente, é o que eu tô falando pra você. Naquela época, eu saía muito de casa pra brincar, pra fazer outras atividades. Eu não ficava o dia inteiro no computador. Eu não tinha celular. Então, a minha mente de um cara da minha época não era tão sexualizada como é a mente da molecada de hoje. O mundo mudou muito de 15 anos pra cá, entendeu? Mas muito, no sentido de tecnologia e a disponibilidade que a molecada tem, a molecada mais nova tem é isso, entende? Então, não, eu cheguei até um certo momento do vício, assim, que foi uma coisa prejudicial, sim, porque tomava muito a minha energia. Eu percebi que quanto mais eu praticava aquilo, com menos energia eu ficava, menos vontade de crescer e vencer na vida eu ficava. E chegou uma hora que me deu um start na mente, eu falei, tem alguma coisa de errada. Se fosse uma coisa saudável, eu não estaria me sentindo dessa forma. Entende? Com pouca vontade de me comunicar. Eu não queria treinar, mas eu ia e treinava por questão de disciplina, por questão de disciplina, porque eu sempre fui um cara disciplinado. Eu percebi que tem alguma coisa errada isso daí, entendeu? Então chegou no momento que eu tive que, preciso brecar isso daí, preciso reverter essa questão. E foi aí que eu entendi a questão do NoFap, que foi uma das coisas, inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu apareci na internet falando sobre o NoFap. E na época que eu surgi nas lives falando, a maioria não falava sobre isso. Eram poucos canais no YouTube que falavam sobre o tema. Muita gente achava que era zoeira, que era uma coisa que não tinha nada a ver. Tem pessoas que acham isso até hoje. Só que o assunto cresceu muito de anos pra cá, dos malefícios da masturbação, principalmente alicerçada com pornografia, entendeu? Então eu sempre falei muito sobre isso, porque isso literalmente acaba com o espírito da molecada. Destrói seu espírito. É uma maneira de envenenar seu espírito, entende? Você deixa o seu cérebro tão saciado de dopamina, que você literalmente entende, o seu cérebro entende que você não precisa de mais nada. Você tá perfeito. Você não tem que se esforçar pra fazer um trabalho, pra estudar alguma coisa, pra exercer um trabalho manual, pra fazer um exercício de leitura, pra melhorar em alguma coisa. Até de repente num jogo. O moleque gosta de jogar, às vezes ele quer ser um jogador profissional, ele fica muito no computador, mas por ficar muito no computador jogando, ele acaba também consumindo muito disso daí. E acaba que não adianta nada, ele não consegue crescer nem no jogo. Porque fica viciado, isso distrai muito, entende? Te deixa mais ansioso, piora essa questão de TDAH, piora tudo, cara. Você pegar um neurocirurgião falando sobre isso, um cara que manja do funcionamento do cérebro humano, ele vai falar várias coisas pra vocês em relação a isso. É um assunto muito importante e interessante, porque é uma droga, é a droga moderna, uma das drogas modernas. né? Isso aí é... Não, eu não tô falando do cara... O cara vai tomar um banho, 1, 2 vezes na semana, escorregou a mão lá, tocou uma. Isso é uma coisa. Outra coisa é o diário. Ah, tá. É a frequência. Diariamente o cara é Instagram, é foto de mulher sensual, consequentemente ele vai acabar caindo pro vício. É Xvideos, site pornográfico no geral, né? Que hoje em dia você nem precisa entrar no site pornográfico pra ver mulher pelada, você vê em qualquer lugar, praticamente. A internet tá cheia, em todo lugar tem. Ou quase isso, pelo menos, né?
Então, isso daí que é o problema. Esse é o problema. Isso deixa o vício muito mais poderoso, entendeu? Não é só uma questão do cara ir lá e tocar uma de vez em quando. Não é, isso aí não é nada ainda. Isso é bom. Isso aí, dependendo da situação, dependendo do momento que o cara tá, às vezes pode ser bom pra ele. O problema é ele viciar e inverter a regra. O problema é ele deixar de vencer na vida, ele deixar de focar no que importa, que é ter uma mulher, de ter o ato sexual com a mulher dele, que é pra isso que o homem foi feito, em detrimento de satisfazer o seu cérebro, porque o vício da pupunha, não sei se você sabe disso, mas o vício não tá no nosso órgão genital, tá aqui, ó. Esse é o órgão sexual. Aqui que tá o problema, é no seu cérebro. E quando você inverte o sistema de motivações do seu cérebro, quando você dá os estímulos errados pra ele, pra tentar buscar algum tipo de conforto, você destrói o seu potencial. Essa é a questão, entendeu? Então o cara para e pensa assim, basicamente o que o cérebro vai dizer pra ele é assim, por que você vai sair à caça? Por que você vai sair à busca pra tentar conquistar uma mulher e passar por um processo longo de esforço, né? Pra seduzir uma mulher, conquistá-la, né? Mostrar o que você é realmente pra ela talvez se interessar por você. Tudo isso, se você pode simplesmente na sua casa tocar uma e tá tudo certo. Mas olha, eu vou dar um contraponto aqui. Eu concordo com tudo que você falou. Realmente a pornografia e a masturbação, ela é um mal, né? Só que, por exemplo, o que você acha do sexo casual? Os homens que vão atrás das mulheres, vão à caça, como você falou, e ejaculam nelas e tudo mais. Eu acho nojento, cara. Ah, é? E eu me sinto enojado porque eu já fui desses. Eu tive minha época de rebeldia nesse sentido. Você já transou bastante com bastante mulheres, né? Não, graças a Deus não, porque eu sempre tive esse... Ao mesmo tempo que eu queria muito fazer isso, eu sentia no meu coração que estava errado, que por algum motivo eu não podia fazer. Que eu ia acabar me corrompendo se eu fizesse. É uma coisa um pouco difícil de explicar. Eu acho que talvez seja uma questão mais espiritual. Então, sabe que já nasce? Sabe quando você intuitivamente sente que uma coisa não está correta? Sim. Mas ao mesmo tempo a carne, a sua necessidade humana, porque nós somos seres humanos e temos necessidades biológicas, tá tudo certo. Mas a necessidade carnal, você começa a ver como um certo problema. Eu passei a entender que não, isso aqui tem que ter uma certa regra para isso. Se eu simplesmente quiser sair por aí fazendo isso com várias mulheres, eu vou me destruir. Entende? Eu vou acabar invertendo a regra de novo, porque se eu me acostumo a fazer com várias mulheres diferentes e de formas diferentes, eu faço até essa expressão porque é meio nojento falar disso hoje em dia com a consciência que eu tenho. Se eu busco fazer isso com várias mulheres, o que vai ter de diferente pra mim quando finalmente eu quiser uma mulher pra casar? O que ela vai poder me fornecer de diferente no final das contas? Entende? Então é como se eu também estivesse viciando o meu cérebro num estímulo. Porque o sexo casual, ele vicia. E tem pessoas que contam relatos absurdos sobre isso, até celebridade apareceu falando sobre isso, umas coisas estranhas, tipo assim, porque eu já fiz em estacionamento, eu já fiz no avião. Cara, você tem noção que tipo assim, você tá no avião e tem gente fazendo isso no banheiro? Coisa nojenta, cara, eu acho isso nojento, né? Então, você fica viciado, as pessoas vão viciando, e chega uma hora que aquele sexo casual não vai mais satisfazer ela, o que ela vai buscar? Ela precisa buscar um outro tipo. Agora eu preciso fazer com uma pessoa assim, num lugar assim. Sabe uma coisa desse tipo? Eu fico me perguntando, e no futuro, como é que vai constituir casamento? Como que vai ter a relação realmente dentro do matrimônio? Que as pessoas não sabem o significado do matrimônio. Entendeu? Então, graças a Deus, a minha intuição sempre me disse claramente que estaria errado. Se eu saísse pra rua pra imitar colegas meus, pessoas próximas de mim que faziam isso, sabe? Saía pra pegar a mulher mesmo, tudo, eu ia me destruir. Só que também, por ser homem e ser um ser humano falho, extremamente falho, eu cometi erros, né? Foram poucos, mas cometi, entendeu? Aprendi com eles, né? Porque quando eu ia lá e fazia, eu me sentia enojado. A sensação de nojo, de vergonha, eu me olhava pro espelho com vergonha. Porque eu não conseguia enxergar a conclusão, o significado daquilo que eu tinha feito. Eu tinha feito só pra dar prazer pro meu cérebro. E aí terminava vazio. Essa era a sensação, entende? Eu sei que pode parecer absurdo pra um monte de gente que tá vendo isso daí, porque esse negócio tem uma mística em volta disso. Porque hoje em dia, o que é bonito? Vamos ser sinceros, o que é bonito você falar hoje em dia? Você transa muito, você pegou não sei quantas. A turma gosta de escutar isso, eu sei. As mulheres aparecem falando também, tem gente que aplaude isso daí, acha o máximo. É nojento. É nojento pra mim, intuitivamente falando, isso pra mim é nojento, e pra Deus então nem se fala. Porque a Bíblia também é clara quanto a isso, né? O sexo é uma coisa sagrada, isso daí é pra ser uma relação, é a cereja do bolo da relação entre o homem e a mulher, né? Que estão em matrimônio, que constituem de fato casamento. O casamento é a união do homem e da mulher com um único objetivo, que é agradar o Criador. Então, de novo, se você inverte a regra, se você deturpa, se você banaliza o sexo, que é o que tá sendo propagado hoje em dia através de fornicação exacerbada, sexo casual, pornografia, isso desagrada a Deus. Você vai se perdendo, você vai se envenenando com isso, vai ficando viciado, sabe? E aí você não consegue mais entender qual que é o significado real disso. Pra você é só mais um esporte. No final vira um esporte, entende? Sim. Preciso arrumar alguém pra fazer, pra satisfazer minhas necessidades. E no final do dia muitas pessoas não têm coragem de assumir, mas elas se sentem tristes, né? Muitas acabam vendo que estão vazias, que não tem uma companheira de verdade, um companheiro de verdade, que passou tanto tempo da vida que elas fizeram tanta coisa com tanta gente, só que no final ninguém é amigo de ninguém. Então olha que absurdo, né? A pessoa, ela sai pra rua, ela faz sexo com tanta gente, mas não tem amigo. Não tem ninguém ali, sabe? Pra falar uma verdade, pra conversar sobre algo que presta, pra fazer um trabalho que presta. No final, o único contato que ela teve foi isso, pra satisfazer um desejo do cérebro dela. Eu fico me perguntando, isso é muito vazio, né? Um tanto quanto superficial pra mim isso daí, sabe? Não faz o menor sentido, entendeu? Então, eu prefiro... Aí chegou uma hora que eu entendi que era preferível resistir ao máximo
voltar minha atenção pra Deus e pedir bastante força em oração, porque eu sou homem, pô. Claro que eu já tive vontade, um monte de vezes, claro que já tive oportunidade. A gente é homem, a gente tem oportunidade. Isso surge na nossa vida. Às vezes uma mulher que demonstra interesse, você tá num lugar aleatório, alguém te conhece, sabe? Você vê que a mulher, inclusive, ela quer, entende? E você também acaba querendo, porque, que nem eu falo, a gente é fraco do ponto de vista da carne. Somos fracos. Então a gente vai querer. Mas é nessa hora que você tem que parar e pensar com consciência, né? Eu vou casar com essa pessoa? Eu quero ter filho com essa pessoa? Não. Então não faça. Garanto pra você, você só vai ganhar se você fizer isso. Você vai aumentar o seu valor. E o Criador, ele abençoa todo homem, toda mulher que faz isso. Pode ter certeza do que eu tô te falando. Se você é um cara que realmente entende essa verdade e você vive pro Criador, seguindo as motivações dele, ou se esforçando o máximo para isso, você é abençoado. Né? Aí chega um determinado momento de lucidez que você entende o real significado do sexo, e aí o Criador, ele te prestigia, ele te abençoa com uma mulher de acordo com seus valores também, que seja parecida com você em essência, em espírito. E aí quando você tem a relação com essa pessoa, é aí que você percebe a diferença brutal, que é você ter relação com uma pessoa que você ama de verdade, que você tem orgulho, sabe, de estar com a pessoa, que ela estará do seu lado sempre ali. É outra coisa, né? Quando as pessoas têm valores que são compatíveis. Aí sim tudo faz sentido. Isso aí é melhor do que qualquer coisa que exista. Né? Foi por isso que o Criador, inclusive, fez isso. Que ele foi lá, ele colocou Adão no mundo e ele entendeu que precisava de uma companheira. E ele fez Eva. É pra isso. Entende? Uma beleza. É tudo perfeito. Deus criou tudo perfeito. Mas, infelizmente, a gente acaba indo lá e distorcendo tudo, né? É a história E você falou do homem, né? Sim. Mas isso vale para as mulheres, na sua concepção? Vale no caso das mulheres, é diferente. Porque as mulheres, quando a gente fala de hormônios como ocitocina, e se você pegar especialistas, né, sobre hormônios do cérebro voltados assim para essa questão sexual, eles podem falar com maior propriedade. Mas quando você fala de hormônios sexuais da mulher, ela é mais suscetível a eles do que o homem. Porque isso significa o seguinte, se a mulher ela passa por muitas experiências durante a vida, se ela se entrega totalmente para homens assim, de tudo quanto é tipo, fazendo fornicação, sexo casual de vários tipos possíveis, ela acaba condicionando muito mais a sua mente e dificilmente ela consegue voltar ao seu estado natural depois. O homem nesse caso ele tem uma resistência maior. Então, isso daí é um problema também. Para a mulher é um problema maior do que para o homem. É maior porque biologicamente somos diferentes, homens e mulheres, né? Nós somos feitos de formas diferentes. Mulheres e homens foram feitos para se complementarem. Então é óbvio que, através dos estímulos que eles sofrem, que eles buscam no mundo, estímulos sexuais ou quaisquer que sejam, os impactos serão diferentes. É lógico você pensar dessa forma, porque somos diferentes, entende? Então a mulher ela é mais suscetível nesse sentido. A mulher, ela nasce, olha que interessante, ela nasce com o seu valor no alto. Ela nasce com tudo pronto, a mulher. Ela é bonita, inclusive a mulher, ela, por volta de 14, 15 anos, né, começa já os hormônios a mudarem, e ela começa já a ter uma maturidade melhor do que a do homem. Geralmente, molecada de 15, 16 anos é tudo meio bobão, né, e vai longe isso ainda, né, tem uns que demoram muito pra amadurecer. É tudo por uma questão hormonal. E o corpo do homem também, ele demora mais tempo pra ele ganhar músculo, pra ele virar um homem forte, estruturado, até a postura dele leva mais tempo pra ele adquirir. A mulher não. Ela já, desde cedo, ela já dá um salto. Então, na verdade, a mulher, nesse sentido, falando de sexo, a grande regra que determina o sucesso dela para o futuro é manter o seu valor. A mulher tem que fazer de tudo, ou deveria fazer tudo para manter seu valor. Estar intacta, perfeita. Justamente para encontrar um homem que também atenda, né? Da mesma forma que seja um homem também posturado, um cara que siga as regras bíblicas, né? Que seja um provedor. E provedor que eu falo não é no sentido financeiro, porque a palavra provedor, nesse sentido, ela significa várias coisas, né? Homem forte, protetor, um cara que vai dar vida pela família, um cara que, em primeiro lugar, ama a Deus, porque todo homem que ama a Deus, em primeiro lugar, ele vai amar a sua mulher do jeito que ela deve ser amada, que isso é bíblico. Né? Cristo falou que o homem deve amar a mulher assim como o próprio Cristo amou a igreja. Isso tem um significado muito profundo, entende? Então ser provedor envolve tudo isso. Então se as pessoas elas entendessem que a vida ela se trata de justamente você lutar para manter o seu valor sempre, os relacionamentos seriam melhores. No caso do homem, a gente nasce quebrado, a gente tem nada. O homem, na verdade, ele é o mais criticado, é tudo fracassado, porque a responsabilidade dele é muito grande. Ele tem que ser o cara que vai pra cima, que acha trabalho, que dá o sangue pra conseguir dinheiro pra botar em casa. Ao mesmo tempo ele tem que ser forte, tem que ser um bom provedor. Ele precisa ser o chefe da família, biblicamente falando. Ele tem o dever de guiar espiritualmente a sua família. Então olha que coisa interessante. Então o cara, você pode ver, geralmente os homens eles chegam no seu auge por volta de 35, 40 anos de idade. Por que isso acontece hoje em dia? Porque é justamente depois de passar por todo esse processo de amadurecimento, o cara vai treinando, vai melhorando seu corpo, sua mente, seu espírito, consegue um trabalho, resolve a parte financeira. Aí o valor dele sobe, porque ele prova do que ele é capaz. E é essa sensação do cara que vai lá e tem capacidade de realizar, que conquista inclusive uma mulher. Porque daí ela olha pra esse cara e ela percebe que pode ter confiança nele. Esse cara vai fazer o que é necessário pra ter uma família. Esse sim vale a pena, sabe? Biologicamente falando, então, esse cara passa a ser atraente pra ela, em termos genéticos, sabe? Sabe a atração, assim, sexual mesmo? Você tem alguma coisa que te atrai naquela pessoa? Do ponto de vista físico, mental e tudo? É isso. E hoje em dia, infelizmente, esse sistema também foi invertido, né? Hoje os homens estão mais fracos, estão mais afeminados e as mulheres estão mais masculinizadas, né? Essa lógica ela foi invertida. E isso não é culpa de ninguém, especificamente falando. Não é culpa da mulher e nem do homem. É que a gente, durante a vida, nós somos obrigados a agir dessa forma. Porque o sistema, ele deturpa a nossa mente. Através de uma série de fatores. E a pornografia está envolvida nisso. A pornografia enfraquece o homem.
É uma das coisas que enfraquece o homem. Tem várias coisas nesse contexto aí que vão impactar negativamente na sua vida, a ponto de retardar o seu processo de masculinidade, de desenvolver a conquista. Sabe? A sua capacidade de conquistar coisas, entende? Porque o homem, se ele não tem a libido dele funcionando corretamente, se a libido dele ela tá dormente, justamente porque ele tá sempre saciado, porque ele sempre satisfaz os seus desejos de forma errada, ele não vai lutar para conquistar nada. Ele vai entender que ele não precisa trabalhar mais para ganhar mais. Ele vai entender que ele não precisa ler um determinado livro para ganhar mais conhecimento. Ele vai entender que ele não precisa se esforçar tanto para agradar aquela mulher. Num determinado momento, aquela mulher já também nem vai significar mais muita coisa para ele, porque ele não mais se satisfaz com ela na relação pessoal que deveria ter com ela. Ele se satisfaz com outras coisas. Às vezes pode ser pornografia, às vezes pode ser que tem, infelizmente, né, traição, né? Às vezes tem outras pessoas aí que o cara se envolve. Uma série de coisas erradas que acontecem. Esse assunto, na verdade, ele é muito complexo. A gente poderia aqui, ó, citar 1 milhão de exemplos para falar sobre isso, sabe? Dos impactos negativos que o sistema ele causa na nossa mente justamente por essa deturpação de comportamento, sabe? Por estimular os homens a serem fracos e as mulheres a serem mais fortes do que os homens. Entende?